Olá, gente querida! Hoje é domingo, dia 10 de setembro. Nós estamos celebrando o 23º domingo do tempo comum. As leituras deste domingo são a primeira, de Ezequiel, capítulo 33, versículos 7 a 9. A segunda leitura é de Romanos, capítulo 13, versículos 8 a 10. E o texto do Santo Evangelho é tirado do discurso sobre a igreja, em Mateus 18, de 15 a 20. Assim diz o texto do Santo Evangelho. Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, a igreja hoje celebra o 23º domingo do tempo comum. A reflexão central desse domingo é sobre a correção fraterna. Isso aparece de modo bem claro na primeira leitura do livro do profeta Ezequiel e também no texto do Santo Evangelho, como disse, tirado do discurso eclesiológico, também chamado de discurso sobre a igreja. Está no capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Já na segunda leitura, Paulo dá a causa e a consequência da correção fraterna, que é o amor recíproco. Nós nos corrigimos mutuamente por causa do amor. E a correção fraterna gera mais amor. Mas meditemos um pouco mais detidamente sobre as leituras. No século VI a.C., o exército do Império Babilônico invadiu Jerusalém e destruiu suas principais instituições. Destruiu a terra, destruiu o trono, a monarquia e também o templo de Jerusalém. Grande parte da população, especialmente de Jerusalém e da Judeia, grande parte refugiou-se em outras regiões, nos países vizinhos. Outros, muitos, foram levados cativos, exilados para a Babilônia. A grande pergunta teológica da época era a seguinte: por que Deus permitiu esta grande catástrofe? Os profetas
geralmente respondem que o exílio foi causado pela infidelidade do povo à aliança com Deus. Deus constitui o profeta Ezequiel como sentinela, como vigia do seu povo. O profeta é boca de Deus. Sua tarefa será convocar o povo à conversão, diante daquele perigo iminente da invasão do Império Babilônico. Se Deus enviar uma mensagem corrigindo o ímpio, para que ele não morra no pecado, e se o profeta não passar a mensagem adiante e negligenciar, dessa forma o profeta será responsável pela morte do ímpio. Se o profeta, ao contrário, transmitir a mensagem e o ímpio não se converter, o ímpio será responsável por sua própria ruína. Assim, cria-se uma nova série, não mais pecado, advertência, impenitência e castigo, mas sim pecado, advertência, conversão e perdão. Muda-se completamente a lógica dessa ordem que era tão forte no antigo Israel. Portanto, o profeta Ezequiel se torna vigia, se torna sentinela. Mesmo assim, infelizmente, ele não conseguiu conduzir o povo à conversão e aconteceu a grande catástrofe do exílio babilônico. O profeta Ezequiel vai com o povo para o exílio na Babilônia. No capítulo 18 de Mateus, texto do Santo Evangelho, Jesus faz o famoso discurso eclesiológico, um discurso sobre a vida interna da comunidade eclesial. Jesus trata de temas como quem é o maior, o escândalo, a procura das ovelhas extraviadas, a correção fraterna, o perdão e a oração em comum. O Jesus de Mateus prepara instrumentos pedagógicos em vista da organização e do governo das comunidades eclesiais. O objetivo deles é sempre resgatar o pecador, a pessoa que fraquejou, aquele membro da comunidade que se dispersou. O desejo de Jesus é ganhar o irmão, isto é, reintroduzi-lo no seio da comunidade eclesial. Percebe-se a face de uma igreja, de uma comunidade misericordiosa e preocupada com os afastados. Deus quer incluir a todos, ao menos nesta etapa pedagógica do processo de convite à conversão. Há também uma clara preocupação com o pobre e com o humilde. Há um caminho pedagógico em vista da conversão do irmão que peca. Primeiro, o diálogo a sós, somente os dois. Depois, o diálogo diante de duas testemunhas. Se não houver mudança, entrega-se o caso à igreja. Se mesmo assim não houver reconciliação, declare-se então a exclusão daquela pessoa da comunidade. O desligamento da comunidade é feito verdadeiramente num clima de pesar. Na verdade,
é a própria pessoa que se exclui. Ela está contaminada por sua autossuficiência e por isso mesmo é incapaz de reconhecer o seu próprio pecado. O poder das chaves que Jesus havia dado somente aos apóstolos em Mateus 16, 18, agora estende-se a toda a comunidade eclesial. O objetivo fundamental é manter a santidade da comunidade. Os dois verbos são termos técnicos do direito judaico. Ligar significa amarrar, atar, impor uma norma ou uma sanção a alguém. A pessoa permanece por um período debaixo desta norma vinculante. Desligar significa exatamente o oposto. A pessoa fica liberada daquela sanção, daquela punição, daquele interdito. Aqueles que caíram, aqueles que fraquejaram, aqueles que apostataram, aqueles que negaram a fé, sobretudo em períodos de perseguição e sofrimento, estes não podem ser abandonados pela comunidade. Na comunidade de Mateus, os pecadores devem ter outra chance e devem ser acompanhados pastoralmente pela comunidade eclesial. O objetivo sempre é reconduzi-los ao seio da comunidade. É assim que o pastor trata as ovelhas cansadas, doentes, feridas ou que se extraviaram. Para que a comunidade eclesial tenha êxito em suas atividades, é fundamental o poder da oração pessoal e comunitária, especialmente a celebração da Eucaristia. É interessante perceber, não há mais a necessidade de 10 homens para se compor uma sinagoga, como era no judaísmo. Não será mais necessário a presença de 10 homens para se compor uma assembleia litúrgica. Bastam 2 ou 3 pessoas na presença de Cristo, na luz do Espírito. Jesus prometeu que não nos deixaria sozinhos. Portanto, Ele está verdadeiramente no meio de nós. E nisso nós cremos. O texto da carta de Paulo é uma ótima conclusão para a meditação deste domingo. A única coisa que podemos dever aos outros é o amor mútuo. O amor, na verdade, é o cumprimento de toda a lei. Por isso, na comunidade, os relacionamentos devem ser marcados pela paz e pela reconciliação. O amor, a paz, a reconciliação. Este é o fundamento para se construir uma sociedade e uma nova igreja, marcada pela alegria, pela paz, pelo perdão, pela reconciliação e pela oração comum. Esse é o desejo de Deus. Esse também é o grande sonho do Papa Francisco. Um bom domingo a todos, fiquem com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã.